Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu senti a presença poderosa do Senhor. Em algumas versões diz a mão poderosa do Senhor veio sobre mim. E o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Filho do homem, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podes ou não. E o Senhor disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês. Eu os farei viver de novo. Eu lhes farei tendões e músculos e o cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês. Eu os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Verso 10, para nós encerrar. Pode levantar um pouquinho o fundo. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Amém? Toma seu assento glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu não quero ser muito demorado, nem quero tomar o tempo dos irmãos, mas eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com a igreja. Eu tenho uma palavra para nós nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu estava estudando, hoje nós temos um tema, algo novo. Diga assim comigo, algo novo. Glória a Deus. Todo mundo gosta de algo novo. E hoje é o último dia da campanha. Mas aqui eu estava pensando, o que tem de algo novo em ossos secos? E eu meditando na palavra do Senhor, eu gostei dessa tradução que estava falando de novo e de novo. Que o Senhor estava restaurando de novo. O Senhor estava curando de novo. Irmãos, eu quero perguntar para os irmãos: alguém quer viver algo novo? Vamos viver algo novo, irmãos, nesse ano. Pela palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra para nós. Como nós vamos viver algo novo, pastor? Primeiro, vai para onde Ele quer que você vá. Sabe o que é o nosso problema? Muitas vezes nós não recebemos algo novo, porque nós queremos ir aonde nós gostamos de ir, aonde nós queremos ir. A gente entra no nosso carro, liga ele e vai aonde a gente quer. Mas o Senhor está levando o profeta para onde o Senhor quer. Algo novo acontece na nossa vida quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? É ali que eu vou ir. A Bíblia diz que a presença do Senhor chegou em Ezequiel e levou ele e largou ele dentro de um vale. E quando nós falamos de vale, muitas vezes nós falamos de problemas. Ah, pastor, tu está dizendo que Deus pegou o homem e levou até no vale por causa de problema. Escuta, para nós ter vitória tem que passar na prova.
Como um exército vai vencer se não enfrenta uma guerra? Aí, eu gosto do texto, porque ele leva o profeta até lá no vale. E a Bíblia diz que o profeta dá uma volta pelo vale, só para ele dar uma olhada na situação. A segunda coisa que Deus faz para nós viver algo novo é nos mostrar a situação que nós estamos vivendo, para Ele poder entrar com algo novo. Como que Deus vai dar algo novo para você na sua vida, se você ainda não está diferenciando aquilo que não é novo mais na sua vida? Aquilo que já deveria ter ficado para trás na sua vida e que ainda está ali. Para algo novo chegar, muitas vezes o algo velho vai ter que sair. Aleluia! Por isso que Jesus disse que se nós escolhêssemos a Ele, nós devemos levar a cruz. Porque a cruz significa, eu estou entregando o meu algo velho, o meu corpo, a minha vida, eu estou entregando para Ele. Aleluia! Irmão, eu amo essa palavra. Porque Deus, Ele mostra a situação antes dEle agir, só para nós ver Ele agindo. Aí Deus leva ele lá no meio do vale. Ele começa a olhar e a situação estava feia, irmão. Sabe como é que era a situação? Era um osso do lado, o crânio do lado, a perna do outro lado, o braço do outro lado. Tudo amontoado, uma montoeira de osso. E aí ele vai dizer que esses ossos eram sequíssimos. Aqui na minha tradução ele diz que estava muito seco. Sabe o que significa? Que os ossos estavam esfarelando já. Esses tempos tiveram que fazer uma remoção de um cadáver aqui de Boqueirão para outro cemitério. E quando abre, que o osso tem contato com o vento, o osso se esfarela, de tão seco que está. Então Deus está mostrando uma situação para o profeta, que não era igual a de pessoas mortas, era que além de ter morrido, já tinha secado, já tinha terminado. Porque se morre uma pessoa, irmão, que fica no vento, demora uns dias até a carne ir embora, até os órgãos ir embora, depois vai sobrar o osso, e depois de muito tempo, o osso vai secar. Quer dizer que a situação, e Deus está falando do povo de Israel, a situação daquele povo estava terrível. E é isso que Deus faz para mim e para você. Mesmo que a situação esteja terrível, o Senhor mostra a situação para nós. Agora eu quero dizer algo para você. Você está vendo aquilo que Deus está te mostrando? Pergunta para o irmão. Eu vou pedir para você fazer isso. Pede para a pessoa que está do lado. Eu não gosto de incomodar e ser chato, mas pede. Você está vendo a situação que o Senhor está te colocando? Você está vendo a situação? Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós agimos que nem aqueles homens do bom samaritano. Quem lembra da história do bom samaritano? O bom samaritano, aleluia. Glória a Deus, irmão. Sejam bem-vindos. Sentem aqui na frente. Momento da palavra. Daqui a pouquinho nós já vamos cantar mais um louvor. Amém? Irmãos, quem lembra da história do bom samaritano? Tinha um levita, o sacerdote, descendo. E tinha alguém machucado. E o levita e o sacerdote diziam: eu não tenho tempo, eu não posso ver isso. O Senhor estava mostrando para eles. E eles estavam dizendo para o Senhor: eu não tenho tempo para ver isso. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar algo novo na nossa vida. Deus está mostrando coisas que Ele quer fazer. E eu e você estamos dizendo: eu não tenho tempo para ver o Senhor agir. Aleluia! Aleluia! Mas o Ezequiel ali, não. Ele ficou olhando.
E eu gosto da passagem porque o Ezequiel, ele ficou olhando e não disse nada. Ele esperou o Senhor falar com ele. E aí, irmão, vem a terceira coisa para nós viver coisas novas. Você quer viver coisa nova com o Senhor? Sim. Então faça essa terceira coisa. Escute o que o Senhor quer que você faça. Nós gostamos de escutar tanta coisa. Hoje em dia o entretenimento tomou conta, a rede social, o Facebook, tudo está tomando conta. A gente não tem mais tempo para nada. E escutamos tanta gente, escutamos alguém falar que vai chover, já pegamos um guarda-chuva. Escutamos alguém que vai dar sol, já queremos uma manga mais curta. Escutamos alguém dizer que vai dar um temporal, já reclamamos. A gente vai muito pelo aquilo que a gente escuta, a gente faz. Mas Deus quer falar conosco para nós fazer aquilo que Ele quer. E aí Deus fala para o Ezequiel: filho, dá para reviver esses ossos aí? Aí o Ezequiel deu uma olhada para o vale. Osso num lado. Como eu disse antes, um braço lá adiante, uma perna aqui adiante. Tudo em cima de um gramado, montoeira de osso. Imagine essa cena. E a Bíblia ainda diz que os ossos estavam tudo longe um do outro. Era uma perna, um lado, outro lado um braço, tudo misturado. Aí Deus pede, dá para ter vida. Ah, irmão. Muitas vezes Deus chega para na nossa situação, lá na nossa casa, lá na nossa família. O Senhor olha para você e diz: eu quero fazer algo novo aí. E sabe o que eu e você respondemos? Como? O que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai fazer? Por que o Senhor vai fazer? Nós somos campeões em perguntar para o Senhor. O Senhor está perguntando para nós. E nós, em vez de aceitar, nós perguntamos: como que o Senhor vai fazer? Eu lembro da história de uma mulher que estava tirando água, e Jesus veio e disse para ela: me dá água. E ela não queria dar. E Jesus disse: eu tenho água para te dar, água vida. Aí ela disse: mas como que tu vai me dar água se tu não tem um balde, não tem nada? Jesus, Ele sabe o como, Ele sabe o porquê, Ele sabe o quê, Ele sabe tudo. Mas tem vezes que Ele quer usar você, lá na sua casa. Quer ver? Aí o Ezequiel ouviu e olhou para aquela situação e disse: Senhor, o Senhor sabe se aqui pode, se aqui nesses ossos pode ter vida. O Senhor sabe. E aí, como se Deus dissesse assim: sim, eu sei que pode ter vida, mas eu quero te usar. Profetiza. Sabe a situação que você está passando hoje, enfrentando, vivendo? Deus está vendo. E Deus diz para mim e para você: eu posso fazer acontecer. Você acredita que pode acontecer? Acredito, pastor. Então profetiza. Declare. Chega na sua casa e diga: esta casa é do Senhor. Profetiza no teu trabalho: o meu trabalho é do Senhor. Vai na cama dos seus filhos e diga: os meus filhos são do Senhor. O meu casamento é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Deus quer dar coisa grande para mim e para você. Nós não recebemos porque nós não profetizamos, porque nós não acreditamos. Não recebemos coisa nova porque não acreditamos que Deus pode mudar o que está acontecendo na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Se eu desse a oportunidade para cada um dos irmãos, eu sei que alguém teria um testemunho para contar como que Deus mudou a vida dele sem que ele imaginasse que poderia mudar. Aleluia! Irmão, não importa se você bateu no fundo do poço, o Senhor não perdeu a sua situação de vista.
E a Bíblia vai falar para nós, indo para os finais. Aleluia. Ezequiel, ele diz, o Senhor sabe. O Senhor sabe se pode ter vida ou não pode. Aí então ele fala, profetiza. Profetiza. E eu acho legal isso. O Senhor pediu para Ezequiel e Ezequiel respondeu para o Senhor. Sabe o que se chama isso? Diálogo. Para nós viver coisa nova, temos que ter diálogo com Ele. Aleluia. Como você vai saber o que eu quero se você não me escuta? Eu quero falar contigo para te pedir algo ou para te dar algo, mas se você não me escuta, você não vai receber. A Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos para o Senhor e não recebemos. Sabe por quê? Porque pedimos errado. Pedimos para nós, não para Ele. Aleluia. Aleluia. Você está precisando de algo? Eu sei que você está. Então diga assim, Senhor, eu entrego para a Tua mão. Faça a Tua vontade. Algo novo vem do Senhor quando nós falamos com Ele. Aleluia. Deixa eu dizer mais uma coisa. Sabe por que muitas vezes não temos algo novo? Porque não reconhecemos que só o Senhor pode fazer esse algo novo. Nós pensamos que a nossa força é forte, é grande e nós conseguimos fazer algo novo. Mas se nós dissermos, Senhor, Tu sabes, Ele vem e faz. Mas através de você. Através de você. Através de você. Deus quer fazer. Aleluia. Irmão, aí Deus fala, isso me chama a atenção. Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, diga para os ossos, deem atenção à palavra do Senhor. O primeiro passo para o milagre é dar atenção à mensagem do Senhor. Se você dar atenção para a mensagem do Senhor, o milagre vem. Deixa eu dizer algo para você. Nunca Jesus fez um milagre sem antes ter dado uma palavra. Uma vez Jesus desceu do monte, Mateus capítulo 8. Jesus desceu do monte, chegou um cara leproso e disse, Senhor, me cura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus falou? Eu quero, seja curado. E foi curado. Depois da mensagem do Senhor. O milagre não vem sem a mensagem do Senhor. E você vai dizer, Senhor, eu estou aqui tanto tempo precisando de algo. E Jesus está dizendo, dê atenção à minha mensagem, que eu vou entregar algo novo. Aleluia. Não é do nosso jeito, é do jeito da mensagem do Senhor. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa antes de eu encerrar. Todos que estamos aqui, somos frutos de alguém que profetizou. Você sabia disso? Eu só estou aqui porque alguém um dia dobrou o joelho e profetizou. Senhor, salva a vida do William. Você está aqui porque um dia alguém profetizou. Salva a vida dele, salva a vida do fulano. Nós não estamos aqui de acaso, nós estamos aqui porque teve alguém doido que nem o Ezequiel, que olhou para a sua situação, viu você lá no mundo e disse, Senhor, eu creio que ele vai estar na igreja. Senhor, eu creio que ele vai ser salvo pelo Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor vai alcançar ele. Aleluia. Mesmo que quando você olhava para aquela pessoa, não tinha nada. Era como os ossos secos, achava que não ia dar certo. Mas se nós profetizarmos, o milagre vai acontecer. Aleluia. Irmão, eu vou dizer algo sério nessa noite. Eu quero que você escute com atenção. Muitos milagres não acontecem na nossa vida porque nós não temos ousadia de profetizar. Não importa quem
quem você seja diante da presença de Deus, você pode ser o melhor, o que mais ora, o que mais prega, o que mais... Se você não profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa, as coisas não acontecem. Porque quando a gente profetiza, a gente está dizendo assim: Senhor, eu creio no que o Senhor pode fazer, faça a tua vontade. Aleluia. Ezequiel não falou aquilo que ele queria falar, Ezequiel falou aquilo que o Senhor mandou ele falar, porque ele cria, porque ele acreditava naquilo que Deus estava falando. Irmão, chegou em casa, profetiza. Profetiza, irmão. Profetiza por algo melhor na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Ezequiel profetiza, irmão Silvano, e acontece o impossível. Um osso sai de um lado, irmão, vem rolando. Imagina uma cabeça rolando de um lado. A cabeça estava procurando o corpo dela e se encaixou no corpo dela. E o braço veio vindo, só o osso, veio vindo de um lado e se encaixou no outro lado. E veio o braço do outro lado e se encaixou do outro lado, até que o esqueleto fosse formado. Mas não para por aí. Me diz uma coisa, o que adianta um esqueleto na nossa casa? Nem de pé não para. Só no osso. Aleluia, tem gente que é magra, né? Mas não é tanto assim. Irmão, só no osso estava os esqueletos, o que adianta? Não adianta nada. Mas aí Deus disse: eu vou profetizar sobre eles, sobre os ossos, e eles vão criar pele, eles vão criar carne. Aí olha para aquele osso começa a criar carne, criar uma barriguinha, uma gordurinha, criar os órgãos, criou o coração, criou os olhos, criou a pele, irmão. E tu olhava ali deitado naquele chão, não era mais um esqueleto, era uma pessoa. Aí sim, né, irmão? Não, aí não. Estava tudo bonitinho. Olhava, estava tudo legal. Mas faltava uma coisa. Respirar. Faltava uma coisa. O Espírito do Senhor entrar dentro deles. A gente olhou para aquela situação, para quem via só osso, quando viu todo mundo feito, olhou, estava tudo bonitinho. Mas não é. Não se engane com a aparência. O importante é o Espírito Santo. Aleluia. Aí o Espírito entra. E quando o Espírito entra, sabe o que me chama a atenção no texto? Que eles ficam de pé. Porque o Espírito Santo não nos deixa caído. O Espírito Santo não nos deixa jogado. Sabe quantas vezes às vezes acontece de muitas pessoas chegarem, até conversei já. Uma menina tinha 11 anos com depressão. 11 anos, irmão. Estava no escuro, só queria ficar no escuro. 11 anos de idade, isso aí é a idade de ter depressão, isso é a idade de brincar de boneca. 11 anos com depressão. Aleluia. Porque ela estava jogada. Ela estava no quarto, não queria sair. Mas o Espírito Santo, ele nos alcança onde nós estivermos. E quando o Espírito Santo entra em nós, nós não podemos mais ficar no chão. Nós ficamos de pé. Quando eles ficam de pé, aí o Ezequiel olha e diz: nossa, parece que dava para formar um exército. Mas quando nós estamos caídos, nós não vencemos guerra. A nossa família não vai para frente se nós estiver caído. Se nós estiver caído, coisas vão dar errada na nossa casa, na nossa família. Mas se o Espírito Santo estiver dentro de nós, a presença do Senhor vai nos levantar. Eu convido você a se colocar de pé. Aleluia. Você pode, irmão, hoje de noite, quando chegar em casa, profetizar pela sua casa, profetizar para a sua família, profetizar coisas maravilhosas e lindas. Mas se eu terminasse agora,
a mensagem não seria completa. Eu estou falando aqui para você chegar em casa e profetizar algo para a sua família, para a sua vida, para que você diga: Espírito Santo, anda comigo, viva na minha vida. Eu quero sentir a alegria do teu Espírito, ande comigo. E sabe o que vai acontecer quando você convidar Ele? Ele vem. Ele vem quando você convida Ele. Mas quando Ele entra na nossa casa, Ele começa a mexer nas estruturas. Porque Ele aceita você. Não é nós que aceitamos Ele aceita vir em você. Mas quando Ele vem, Ele começa a trabalhar para que seja da maneira dEle. Aleluia. Mas deixa eu dizer para nós finalizar. Profetize algo para a sua família. Profetize. Profetize. É por isso que você não vive muitos milagres, porque você profetiza pouco, você acredita pouco. Mas se você começar a fechar os olhos e dizer: Senhor, eu creio, coisas maravilhosas vão acontecer. Mas, irmão, por favor, não esqueça. O importante para a sua vida não é ter o melhor trabalho, o melhor nada. O importante para a sua vida é você adquirir a salvação. O importante para a sua vida é Jesus olhar e dizer: fulano! Aí você aparecer na frente dele: Jesus, tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso, tu és tão perfeito, Jesus. Eu servi, eu busquei você na igreja há tanto tempo, eu queria ter esse encontro e hoje o Senhor me chamou aqui. E Jesus vai dizer: sim, eu te chamei. Seja bem-vindo ao meu reino que você tem por herança. Isso é o mais importante. É você ser chamado por Ele e Ele dizer: seja bem-vindo, a casa é sua. Aleluia! Glória! Eu quero ser chamado por Ti, Senhor. Eu quero profetizar na Tua presença, Senhor. Aleluia! Eu quero convidar você